Agradecendo já de antemão, né, a parceria aqui da doutora Marta Arruda, gentilmente aceitando nosso convite para estar aqui, tirando um tempinho aí da vida corrida, que é a vida de médico. Todo mundo sabe que a corrida é atendimento, é plantão, é cirurgia, e ainda mais na área ginecológica, viu? E obstétrica onde também. A procura, né? É verdade. É enorme das mulheres. Exatamente. Então, doutora Marta Arruda, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo hoje aqui no nosso programa. Boa tarde. Olá, boa tarde Tony, boa tarde Juliana, boa tarde nossos queridos ouvintes, tanto da rádio quanto quem está nos assistindo aí pelo YouTube. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É como você diz, a vida é corrida, mas a gente precisa tirar um tempinho que seja para doar um pouco do nosso tempo, de um pouco de nós, para melhorar onde a gente puder a vida das pessoas. Eu acho que essa informação trazida por profissionais, né, em redes de confiança, né? Isso faz a grande diferença na vida das pessoas. Muito obrigada. Sem sombra de dúvidas. Doutora, para a gente iniciar, como é que anda as mulheres? Elas continuam procurando mais, né, o consultório ginecológico? As mulheres estão mais preocupadas com a saúde? Como é que anda esse dado que só um ginecologista como a doutora pode nos trazer, porque está diretamente ligado a essa saúde feminina? Como é que anda essa procura? Olha, Tony, apesar dos nossos indicadores ainda de mortalidade por doenças relacionadas à esfera feminina, né, ao útero, à mama, eu percebo que as mulheres estão mais preocupadas, tanto na rede pública quanto na rede privada. Acredito que por todas as informações que são passadas, por todas essas políticas públicas e privadas para chamar a atenção da mulher com relação às doenças femininas. Quando a gente fala femininas, são relacionadas realmente apenas aos órgãos sexuais femininos, né? Quando a gente tira da esfera global esses indicadores, mas eu tenho achado que as mulheres estão mais preocupadas, sabe? Eu tenho percebido uma procura, eu tenho percebido essa procura tanto na rede pública quanto na rede privada. Outra coisa também que a gente sempre está perguntando aqui, né, Juliana, a gente vem de uma pandemia, né, de muita gente ali mais reclusa. Isso afetou de alguma maneira a mulher, ou ela está conseguindo, vamos dizer assim, recompor naquele tempo perdido, né? Diz, olha, eu não pude ir mais ali no ginecologista com medo da doença, com medo da Covid, mas agora eu comecei a ir novamente. Mesmo com esses percalços, a senhora já tem feito essa análise depois disso, passar desse momento turbulento da Covid, doutora? É exatamente isso. Num primeiro momento, a gente viu que realmente o medo afastou o que precisava de prevenção, né? Dá para colocar um pouquinho mais para frente. No início, realmente, o que ficou pra gente foi gestante, que não podia deixar para mais tarde, foi pacientes que já tinham algum diagnóstico de alguma patologia no colo do útero e que estavam mais preocupadas e que não se permitiam adiar nem mesmo por conta da Covid. Mas eu acho que no momento atual que a gente está vivendo, acho que a Covid continua sendo muito importante. Acho que as pessoas estão um pouco mais despreocupadas com aquele momento inicial onde a gente não sabia de nada, né? Onde a gente se deparou com aquela doença e vamos aprender todos juntos. Mas atualmente eu tô achando que a coisa já voltou ao normal. Ainda falando em Covid, doutora, já é possível identificar algum reflexo da Covid na saúde da mulher? Ainda é muito cedo para isso? Tem algum estudo sendo feito nesse sentido? Se a Covid impactou de alguma forma a saúde da mulher, o corpo da mulher? Porque não é só a questão da saúde mental, mas a saúde física também. Já existe algum indício disso? Olha, a gente sabe que a Covid impactou bastante em todas as esferas, mas tem muita
coisa a se aprender, a se estudar, a se definir, onde a gente tem muitas informações, até porque foi muito urgente se informar, foi na gestante, né? Mas do restante, é como você mesmo disse, impactou muito na saúde mental, mas aumentou o risco de, vamos dizer, de câncer de colo de útero? Não, não aumentou o risco, né? Nessa esfera a gente não tem, a gente tem muito estudo na gestante. Muito bem. Já para falar de problemas, né, concretos assim, a questão do câncer do colo do útero, né? Como é que anda esse diagnóstico, doutora? Tem muitas mulheres ainda sendo diagnosticadas com esse câncer, é um dos que são bem comuns, né? Tem o câncer do colo do útero, tem um câncer de mama, enfim, então as mulheres precisam de uma atenção mais redobrada, porque olha vários lugares que podem, né, acometer algum tipo de doença. Mas como é que anda principalmente essa questão do colo do câncer do colo do útero? Olha, infelizmente a gente ainda tem o câncer de colo do útero como o segundo câncer da esfera ginecológica a acometer e a matar mulheres. Infelizmente a gente ainda tem isso. A gente percebe que já há uma mente um pouco mais aberta. O que eu percebo tanto na rede pública quanto na rede privada é que aquelas mesmas mulheres voltam muito, né? Às vezes a gente até fala, gente, o que vai diminuir mortalidade por câncer de colo de útero é estender o exame para mais mulheres, mas muitas vezes são as mesmas mulheres que procuram, mas a gente tem percebido, possivelmente por conta da informação, de tudo muito mais disseminado em todas as redes, né? No rádio, na televisão, na internet, e a gente tem percebido que a mulher tem se preocupado mais, né? Que mesmo aquelas que antes não davam muita atenção, ou achavam que não era preciso, ou achavam que não sentiam nada, já tem começado a vir para perto da gente. E tem essa questão também isso já é de ouvir de rua, né, Juliana? Não, eu não sinto nada, então o que é que eu vou fazer no médico? Ainda tem gente que pensa assim, né? Mas é muito importante que a mulher tenha, vamos dizer assim, que aquela rotina de anualmente procurar a sua ginecologista, tem o exame preventivo, né? Que muita gente conhece assim, que é o citológico, né? O Papa Nicolau, isso, né? O Papa Nicolau. Então, assim, é a técnica. Não é porque não sente nada que não deve também procurar o médico. É uma maneira de prevenir também, né, doutora? É como você acabou de falar, é prevenção, né? Eu não vou esperar, porque quando eu estiver sentindo, a coisa já andou. Eu acho que essa questão de esperar sentir para procurar é exatamente isso que a gente não pode fazer, né? Que a mulher não que ninguém, né? Eu não vou esperar, eu sei o que é que eu tenho que fazer anualmente, às vezes com menos tempo, né? Mas eu sei que eu preciso ir mesmo, independente de eu sentir nada, que é como o próprio nome do exame remete, né? Olha, previna-se, né? Olha, diagnostica quando tiver em fases muito iniciais, diagnostica quando o tratamento for menos invasivo, né? E que tem cura. Entendi. Durante a semana passada a gente recebeu aqui, doutora, o médico mastologista, né? É o doutor Antônio Jordão. Isso. E a gente falou um pouquinho sobre a questão do uso do anticoncepcional, principalmente por meninas, né? Cada vez mais jovens, as meninas fazendo uso de anticoncepcional, e vou aproveitar a presença da senhora aqui, que é especialista em saúde da mulher, para que a senhora explique como deve ser feito, como deve ser utilizado esse medicamento, né? Porque a gente sabe que muitas estão indo muito na farmácia, não só né? mulheres, mas muitas meninas compram na farmácia de uso indiscriminado, sem orientação médica. E aí a gente falando com o doutor Antônio Jordão, ele disse que pode ser também, né, um dos fatores que podem levar a problemas sérios na saúde da mulher, esse uso indiscriminado por anticoncepcional, sem orientação médica. Algumas mulheres não podem utilizar determinado tipo de anticoncepcional, outras podem. Então eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor sobre isso. Pois eu acho que medicação nenhuma a gente deve tomar sem que haja uma prescrição, sem que haja um diagnóstico, sem que haja uma orientação, né?
Infelizmente, é como você diz, muitas vezes até pela cultura, eu tenho medo de procurar o ginecologista, e minha família ficar sabendo que eu fui ao ginecologista, que eu iniciei minha vida sexual. Então, eu mesma, baseada na receita da minha amiguinha, eu vou comprar o anticoncepcional e vou usar. Então, isso, além de poder trazer problemas que às vezes aquela paciente não tem indicação de usar, aquela paciente tem indicação de usar uma dosagem menor, né? Ou aquela paciente não pode usar. Então, eu acho, ou como usar, porque muitas vezes a gravidez não desejada, em momentos não planejados, também vem disso. A mulher até usava. A gente sabe que método nenhum é 100% eficaz, né? Método nenhum. Quando a paciente me pergunta, tem riscos de engravidar? Tem risco. E mesmo que ela tome direitinho, correto, de forma correta, tem risco. E imagine se não tomar corretamente. E tem, sim, por exemplo, pacientes que têm patologias no colo do útero. Minha sugestão é não ao anticoncepcional. A gente sabe que tem estudos que podem mostrar que pode diminuir um pouco a imunidade local, né? E naquele momento que aquela mulher precisa, não é do anticoncepcional hormonal, mas sim de um método de barreira para evitar o contato com o vírus, né? Porque muitas vezes eu sempre bato muito isso lá no consultório, né? Esse é o momento de preservativo. E às vezes a mulher até pode, eu não quero engravidar de jeito nenhum, então quero manter 2 métodos. Pode se usar, agora com orientação médica. Exatamente, isso é muito importante. Né? Você falava de anticoncepcional, fiz a pergunta aqui para a doutora Marta Arruda, chegou aqui uma pergunta, olha, tem 11 anos que tomam anticoncepcional, tem muito inchaço, principalmente nas pernas, quando paro para menstruar, né? Muita dor de cabeça, terrível, e só aquela borra, né? Que pode ser alguma complicação, acho que é isso que ela está querendo perguntar. A borra é do sangramento que ela está falando. E lembrando, gente, que as mulheres quiserem fazer perguntas aqui, manda texto, não precisa se identificar, apenas traz a sua dúvida, né? Que a gente repassa aqui para a doutora Marta Arruda. O que é que pode ser nesse caso? É comum? Isso é do anticoncepcional mesmo? Todos esses sintomas que ela está dizendo aqui? A borra que ela está se referindo é que ela não menstrua mais tanto quanto ela menstruava antes de tomar o anticoncepcional. Isso é muito comum. O anticoncepcional, um dos efeitos dele é reduzir o fluxo menstrual, né? Às vezes até a gente prescreve anticoncepcional com esse intuito, não com o intuito somente. Às vezes a mulher é ligada e toma anticoncepcional também com o intuito de reduzir o fluxo por algum motivo, porque tem alguma adenomiose, porque tem uma endometriose, porque tem mioma, e a gente escolhe usar um método hormonal para reduzir o fluxo daquela mulher, né? Então, quanto mais tempo eu uso, menor o meu fluxo vai ficar. Isso não quer dizer que ela vai ficar menstruando assim, quando ela parar. Geralmente, quando a mulher vai, a gente faz todos os exames, afasta qualquer outra possibilidade, mas uma das possibilidades, não para que ela fique, pronto, tá bom, a médica já disse que é o fluxo menstrual reduzido, é só do anticoncepcional. Não é só isso que eu estou dizendo. A gente tem que afastar todas as outras complicações para depois dizer, olha, provavelmente é isso. Com relação a ter dor de cabeça quando para o anticoncepcional, sempre que tem essa flutuação hormonal, pode acontecer. Aí, quando eu paro o anticoncepcional, tem uma baixa no meu organismo da concentração do hormônio e pode acontecer a dor de cabeça. E às vezes a gente opta, inclusive, por métodos contínuos, dependendo da queixa do paciente. Então, acho que é o momento dela procurar realmente o ginecologista, ver se vai manter realmente o contraceptivo. Às vezes, em algum momento da vida, a gente se decide por trocar o método contraceptivo daquela mulher. Aquela mulher usa anticoncepcional, mas nesse momento eu acho que eu vou trocar pelo DIU, vou trocar pelo preservativo. Tem um tal de um Implanon, né? Como Implanon, um implante. Que também já é outro meio também, né? Que é utilizado, que já tem um tempinho, mas por esse nome não era conhecido, né? Era conhecido com outro nome. É tão antigo, o Implanon, porque eu acho que agora a mulher está querendo se libertar um pouco dessa
dessa história de, eu vou ficar tomando anticoncepcional, né? Então, lembrar de tomar o comprimidinho lembrar todo de dia, tomar naquele, o comprimido todo Se eu dependesse dia. Então, é um método hormonal também, vale ressaltar, né? Mas como método hormonal, quando a mulher se decide e pode usar o método hormonal, ela tem várias opções. Eu posso usar o comprimido, eu posso usar o injetável, que seja ele mensal, que seja ele trimestral. Eu posso usar um DIU que tem hormônio para não menstruar muito, e eu posso usar o implante também. Chama-se Implanon. E os medicamentos, né, os anticoncepcionais que impedem a menstruação, doutora, é saudável a mulher deixar de menstruar, optar pelo o anticoncepcional que é contínuo? Olha, Juliana, com relação a menstruar, a mulher menstrua quando ela quiser e se ela quiser. Existe já atualmente em andamentos algumas propostas e alguns estudos para que a gente começasse já a inibir a menstruação desde um primeiro momento, pensando-se na endometriose, né? Então, assim, eu não quero menstruar, menstruação para mim não é qualidade de vida, porque tem mulheres que são assim, que quando menstruam incomoda muito, que tem dor de cabeça, que tem uma TPM terrível, né? Então, tem mulheres que optam, eu quero parar de menstruar, para mim menstruar não tá legal. Então, a gente pode sim, dependendo, afastando-se as contraindicações, né, do uso do hormônio, porque para isso, para eu fazer a mulher menstruar menos, para eu fazer ela não menstruar, eu tenho que lançar mão de hormônio. Qual é o tipo de hormônio e como é que eu vou dar esse hormônio para a mulher, que é uma decisão do médico, junto com a paciente, vale ressaltar. A gente sempre expõe para a mulher, olha, a gente tem essa e essa opção, o que é que você acharia? Hoje a gente não... É um planejamento, né, doutora? E hoje a gente não mais impõe, né? Lembra, antigamente a gente ia, o que é que você tem? Meu problema foi diagnosticado, está aqui o seu tratamento. Não, hoje a gente discute muito com o paciente tratamento. Já que a gente está falando sobre pílula, né, sobre medicamento, pílula do dia seguinte, mulherada, tem gente que está tomando aí de forma indiscriminada, e eu repito, muitos adolescentes também fazendo isso. Fizeram essa pergunta aqui, sobre é importante falar, porque tem muito adolescente que está tomando de forma indiscriminada a pílula do dia seguinte, mas a doutora é quem vai dizer o que isso pode acarretar. Bom, primeira coisa, que a partir do momento que eu começo a tomar a pílula do dia seguinte, lembrar que ela, dos métodos contraceptivos, é uma das que tem um índice de PIO, ou seja, um índice de falha muito alto, né? Então, assim, falha muito. Então, se eu tô lançando mão de pílula no dia seguinte, é porque eu preciso de um método contraceptivo eficaz, e aí eu preciso discutir com o meu médico qual é o método que eu vou usar de forma segura, e não ficar tomando a pílula que pode falhar. O índice de PIO, o índice de falha dela é de 20%, enquanto que o índice de falha de um contraceptivo hormonal, quando você toma regularmente, é bem menor, né? É o que? Em torno de 0,20, veja a diferença. Então, além de falhar, realmente pode acarretar irregularidades menstruais. Tudo vai ter um preço, né? Então, à medida que eu tomo mais, ela vai falhar mais. Por quê? Porque eu estou me expondo muito mais àquele método que não é tão seguro, né? E aí eu vou expor também o meu corpo, o meu organismo. Eu posso sim ter uma irregularidade menstrual, eu posso ter uma que seja difícil de ser retratada. Então, se eu estou precisando usar a pílula no dia seguinte, é porque eu estou precisando de um método contraceptivo eficaz. Olha, tem uma pergunta aqui bem interessante, doutora Marta, que é dizendo o seguinte: Tony, pergunta para a doutora, eu fiz esterectomia há 3 anos e estou com 45 anos, estou sentindo muito calor, suor excessivo, insônia, várias coisas, né? Já é menopausa, o que é que devo fazer? Tem essa questão da retirada do útero, e a doutora pode explicar melhor, né? Com esse procedimento vai embora vários hormônios, né? Isso pode desencadear uma chegada precoce também, né? Da menopausa, mas o que é que pode ser só com essas palavras aqui da ouvinte? Quando ela me fala aí, eu fiz esterectomia há 3 anos e agora eu estou sentindo esses sintomas, provavelmente ela tirou só o útero, mas existem estudos que mostram que quando a gente faz, por exemplo, laqueadura, esterectomia, a tendência é que eu vá mesmo deixando meus ovários, porque quando eu tiro o útero, beleza, eu não vou mais menstruar. Ficou meus ovários, ficou. Todo o meu ciclo hormonal vai continuar do mesmo jeito.
né? Mas existem alguns estudos mostrando que quando existe aquela quebra da vascularização ali do ovário, ou seja, quando eu mexo no útero, eu vou mexer na vascularização, na irrigação daqueles ovários, é provável que a mulher entre na menopausa um pouco antes, né? Isso tanto com a laqueadura, tem estudos, quanto com a esterectomia. Então eu acredito que agora, nesse momento, esses ovários dessa mulher estejam entrando em falência e ela precisa procurar mais uma vez um médico, ver o que é que está acontecendo para poder tratar, porque isso aí não é qualidade de vida, eu ficar morrendo de calor, insônia, né? Então tá na hora dela procurar para ver o que é que pode ajudá-la. E uma coisa que eu sempre coloco, eu apresento um programa de saúde os sábados, falando de saúde, todo mundo conhece, e a gente tem uma filosofia de trabalho que é, olha, gente, cada caso é um caso, né? Não existe receita de bolo pronta. Não. Então, é um medicamento que serve para uma mulher, não vai servir para outra. Isso. Se ela não for lá, o atendimento é individual, né? Como a doutora está colocando aqui. Então, as mulheres têm que aprender, olha, eu tô tomando esse, tô me dando bem. Aí indica pra vizinha, pra amiga. Né? É bem comum, mas é um perigo, né? É um perigo que você não sabe. Será que sua vizinha tem pressão alta? Será que aquele medicamento não vai atrapalhar tua questão da pressão arterial? Enfim, então tem uma série de coisas. Será que você não é alérgico a essa substância? Também. A gente falou com a doutora Ana e Valéria essa semana, né? Exatamente. Será semana que você passada. realmente pode tomar, porque quando a gente tá falando agora em climatério, a gente tá falando em reposição hormonal. Uma coisa é o hormônio da pílula anticoncepcional, outra coisa é o hormônio da reposição hormonal. São substâncias diferentes, né? Com indicações diferentes. E aí, assim, primeira coisa, eu posso usar? Qual é o que eu posso usar? Então, realmente, eu preciso de uma orientação profissional. Tem uma outra pergunta aqui, achei interessantíssima. Pergunta para a doutora Marta Arruda se uma pessoa que fez laqueadura, se tem como fazer a reversão para ter filho novamente. Existe, é 100% seguro essa reversão, doutora? Como é que... Existe sim, veja só. A gente, quando fala em laqueadura, a gente sempre pensa como um método definitivo, né? Por isso que a gente tem tanto método, por isso que hoje a gente investe tanto no DIU, né? Como um método de longo prazo, porque como a gente estava dizendo, a mulher não gosta de ficar tomando pílula, não quer ou não pode, enfim, coloca um DIU, existem DIU sem hormônio, existe DIU com hormônio, e aí você junto com o seu ginecologista vai se decidir por qual o melhor para você. Agora tem mulher que diz que dói muito quando utiliza o DIU, que tem muita cólica, isso... Existe um tipo de DIU que é o DIU de cobre, que ele tem como efeito colateral isso, né? Aumento da cólica, aumento do fluxo menstrual. E aí nesse momento a gente também pode optar por o DIU com um pouco mais de hormônio. Tem uns tipos de DIU, né? Tem esse de cobre, tem um de cobre e tem outros nomes, né? Tem um de Silverflex que é cobre com prata, que já vem com um pouco de prata para tentar diminuir os efeitos colaterais do cobre puro, e tem o DIU com um pouquinho de hormônio que chama-se Mirena ou Kailina, que a diferença é o tamanho, a concentração hormonal liberada por dia. E aí isso tudo a gente vai decidir com a mulher no momento em que a gente buscar os efeitos, como é a menstruação dela, se ela já menstrua muito, se ela já tem cólica. Uma mulher que já tem cólica, eu vou botar um DIU que pode aumentar, apesar de que é todo mundo que vai aumentar? Não. Mas voltando um pouco à pergunta da paciente, tem como reverter? Tem. Existem cirurgias para reversão de laqueadura. São 100% eficazes? Não. Na maioria das vezes faz. Geralmente aqui em Serra Talhada a gente não faz. É uma cirurgia microscópica que você vai recanalizar aquela trompinha ali. Há quem faça, mas eu não entendo direito como é que as pessoas fazem, mas é uma tentativa, né? Pode dar certo ou não. Então, sempre que você for pensar em fazer laqueadura tubária, esterilização tanto masculina quanto feminina, né? Porque tem a ligação também do homem, né? Que é a vasectomia. Pense como um método definitivo. Eu tenho certeza que
Por isso que o médico chega assim e diz, tem certeza que você quer fazer? Mas assim, eu até esses dias estava vendo uma reportagem, uma mulher falando, né? Falando daquela questão, porque a gente sabe agora que a laqueadura, ela pode ser realizada mais cedo, numa paciente mais jovem, né? E que é uma opção do paciente. Agora o problema está em cada vez, imagina, eu vou laquear a mulher de 21 anos. É um direito dela, a lei está aí. Ela não precisa mais de autorização, né? Do não, parceiro. já há muito tempo que não precisa de autorização e nem pode precisar, né? Afinal de contas, o corpo é meu, quem faz o que eu quiser com o meu corpo sou eu. Mas eu tenho que pensar sempre como um método definitivo. Olha, será que eu vou poder? Isso aí, olha, chega muita gente no consultório. Eu quero recanalizar. Chega muita gente, por isso que a gente fala. Arruma um casamento novo, né? E quer. A gente muda, né? Já tem a prole, a quantidade de filhos definida, né? Não, tudo bem, eu tenho 3 filhos e estou satisfeito, eu tenho 2 e estou satisfeito, eu tenho 1 e estou satisfeita. Beleza, tudo bem, mas quando a gente vê uma mulher de 21 anos, a gente diz, poxa, muita água vai passar embaixo dessa. A probabilidade dela mudar de ideia existe, a probabilidade, né? Que a gente vai mudando enquanto ser humano, né? Imagine uma mulher de 35, 40 anos me pedir para ligar, eu sei que primeiro, que até a fertilidade dela já está diminuída. Eu falo por mim, quando eu era mais jovem, eu não tinha vontade de ter filho, nunca tive. Mas quando cheguei uns 30 anos, me bateu vontade de ter filho. Depois passou, então a gente vai mudando, né, o pensamento. Eu escutei aquela questão que eu disse que eu tinha visto uma reportagem, a mulher disse assim, tá bom, e se não puder ligar, beleza, eu adoto. Essa é bem decidida, né? Tudo bem, mas será que é todo mundo que pensa assim? Eu também adoraria que fosse todo mundo que pensasse, tá bom, não me arrepender. Tem tanta criança na fila de espera para ser adotada, exatamente, né? Mas às vezes a mulher quer o filho dela. Isso mesmo, né? Gerado por ela. Olha, tem uma pergunta pra gente fechar aqui, as perguntas, muita gente aqui fez, né? Muito obrigado a todos que interagiram aqui conosco. Boa tarde, Tony, a todos. Gostaria de saber da doutora Marta, se quem já fez CAF, né? Corre o risco futuramente de ter que fazer histerectomia. É um ouvinte que está fazendo essa pergunta. Olha, eu não sei o que é CAF, não, doutora. CAF é a cirurgia de alta frequência, que é uma cirurgia, se chama CAF, a sigla de cirurgia de alta frequência. É um procedimento que a gente utiliza, é um tipo de procedimento utilizado para tratar as lesões de alto grau, ou seja, vamos dizer assim, uma linguagem bem popular. As lesões pré-cancerosas, ou seja, essa lesão no colo do útero tem um risco muito alto de se transformar em câncer. Então eu preciso tirar essa lesão. Então é feita com esse CAF aqui, feita com esse CAF. Procedimento. E sim, tem risco de voltar, até porque a gente sabe que o HPV tá aí, né? Câncer de colo de útero remete à infecção por HPV. E aí eu posso ter outro subtipo de HPV e ter outra lesão de alto grau e precisar ou de uma nova CAF ou mesmo de uma histerectomia, sim. Muito bem. Doutora, muito obrigado. Quase 30 minutos, como passa rápido, né? A gente conversando aqui. Eu quero lhe agradecer demais, né? E queria deixar a doutora aqui à vontade para deixar uma mensagem para as mulheres, né? O que é que elas devem fazer, não esconder doença. Quando a gente faz um encontro assim, um balizador entre homem e mulher, a gente percebe que a mulher se cuida mais, né? Mais preocupada, inclusive até com o parceiro, é quem arrasta o danado do marido pro consultório, né? Só ele não quer ir, doutor, mas eu trouxe ele a pulso e acaba levando. Então a mulher se preocupa com ela, se preocupa com a família e com o companheiro. Então, mas mesmo assim a gente infelizmente ainda tem algumas mulheres que são meio arredias ainda em relação a procurar o profissional. Então qual seria essa mensagem, doutora, para essas mulheres nesse mês dedicado a vocês mulheres? A gente sabe que é o mês da mulher, mais que o dia da mulher, o mês da mulher são todos, né? A minha mensagem é:
não deixa de se cuidar. Não tenta procurar um médico quando estiver sentindo alguma coisa. Tenta procurar para fazer realmente a prevenção, para tratar. Muitas vezes a mulher faz, eu gastei uma fortuna e não tenho nada. Graças a Deus que não tem nada. É verdade. Né? Quer encontrar se preveniu, né? Então é isso. Eu acho que hoje Serra Talhada já conta com uma equipe boa, assim, com uma equipe de qualidade, com número de profissionais na área da ginecologia de forma importante, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, assim, não há essa desculpa de eu não tive oportunidade. Tem oportunidade, sim. Pode ser que seja um pouco mais difícil marcar uma consulta e tal, mas não deixa de fazer os seus exames rotineiros, né? Cuida da sua saúde física, cuida da sua saúde mental, cuida da sua família, mas não esquece de você. Outra coisa, Tony, às vezes a paciente diz a mim, isso é caro. Eu acho que investir na gente, investir na nossa saúde, né? Investir em ficar bem, nada é caro. Eu sempre digo isso. Fazer um preventivo é caro? Não é caro, não. Se você tiver condições de fazer na rede privada, faz, mas também se não tiver, todos os dias é colhido o citológico nas unidades básicas de saúde. Isso é verdade. Doutora, um forte abraço, muito obrigado por a disponibilidade de estar conosco aqui, de estar tirando essas dúvidas. Muita gente aqui, com certeza, vai sair aí com uma informação a mais, isso é importante. Obrigado mais uma vez e agradecer pela parceria. Quando a gente tem alguma atividade aqui voltada à saúde da mulher, a gente sempre lembra logo dela, da doutora Marta Arruda, que tem nos ajudado em campanha do Outubro Rosa, em outras oportunidades já esteve aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Tem aí minhas redes sociais. Quem tiver dúvida vai perguntando. Às vezes a gente demora um pouquinho a responder, mas respondo todas, certo? Então, assim, fique à vontade. Todas as vezes que precisar, que for momento de vir da informação, eu acho que isso é válido e eu que agradeço. Obrigada, doutora. Muito obrigada, doutora, aqui Marta Arruda.